Olá, meu amigo, minha amiga! Vamos aqui à resolução da questão de número 22 do Enem 2023. Pessoal, vai ser contraintuitivo, mas tu nunca deve iniciar uma questão pelo texto. Nunca, Eduardo. Nunca. Você vai para onde? Você vai para o comando da questão. Eu sempre gosto de falar, o Enem só é subjetivo, a prova de linguagem só é subjetiva para quem está fazendo a prova de maneira errada. Eu vou ler o comando da questão e fazer a seguinte pergunta: o que o autor da questão está querendo de mim? A leitura do texto permite reconhecer a cantiga de Voltaire como patrimônio linguístico que... Então ele está dizendo, a gente tem uma cantiga, essa cantiga de Voltaire é um patrimônio linguístico. E essa cantiga de Voltaire, o que ela é? O que ela representa? O que ela faz? Então, basicamente, é um enunciado que não me dá o quê? Que não me dá uma pergunta concreta, mas eu posso pegar aqui ó, nas alternativas. Representa, exalta, preserva, resgata. Então, vou para a leitura do texto. Eu vou para a leitura do texto olhando para o quê? Qual a intencionalidade ou o que representa essa cantiga de Voltaire? Texto grande, né, Eduardo? Sim. Então vamos quebrar aqui o texto. Eu vou ler o texto até aqui e eu vou pegando pequenas palavras para fazer a estrutura lógica do meu texto. Alguém muito recentemente cortara o mato, que na época das chuvas crescia e rodeava a casa da mãe de Ponciá Vivêncio e de Luandi. Pessoal, o que está acontecendo? Basicamente é um texto da Conceição Evaristo, correto? E olha só, é uma narrativa. É uma narrativa. E nessa narrativa, o que está acontecendo? Um narrador, uma voz narrativa, está contando a história. E nessa história, alguém tinha cortado o mato. Cortara o mato, correto? Havia também vestígios de que a terra fora revolvida, como se ali fosse plantar uma pequena roça. Luandi sorriu. A mãe devia estar bastante forte, pois ainda labutava a terra. Então, olha o que está acontecendo. Está contando uma história de certas personagens, correto? Vamos ler o texto agora até aqui. Então, olha só. Quando eu estou diante de um texto narrativo, eu me pergunto qual o foco narrativo desse texto. É terceira pessoa. Como assim, Edu? O que significa? Significa que um narrador está contando a história, por exemplo, de quem? Da Ponciá Vivêncio, de Luandi, da sua mãe também. Cantou alto. Quem cantou alto? A mãe. Uma cantiga que aprendera com o pai, quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga de voltar. Olha aqui, fala a respeito da cantiga de voltar, correto? Deixa eu até colocar ela aqui. Olha só. Era uma cantiga de voltar. Que os homens lá na África entoavam sempre quando estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar. Então, basicamente, o que? Aqui nessa parte, o que nós temos? Ela fala a respeito dessa cantiga. Ela introduz essa cantiga e explica pra gente quando é que era utilizada, tá bom? Vamos lá para o nosso terceiro bloco do texto. Eu vou ler até este momento aqui, até essa parte bem aqui. Pronto. O pai de Luandi, no dia em que queria agradar a mulher, costumava entoar aquela cantiga ao se aproximar da casa. Luandi não entendia as palavras do canto, sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda, principalmente os mais velhos. Opa, ela sabia que existia uma simbologia, que existia uma questão identitária com essa língua. Era uma cantiga alegre. Luandi, além de cantar, vamos ler aqui o último bloco do texto, acompanhava o ritmo batendo com as palmas da mão em um batuque imaginário. Estava de regresso à terra, voltava em casa, chegava cantando, dançando a doce e vitoriosa cantiga de regressar. Então, pessoal, essa cantiga de voltar, ela se encaixa como um patrimônio linguístico que? Letra A. Representa a memória de uma língua africana extinta. Pessoal, é de uma língua africana extinta ou tem uma relação? Ou ela tem uma relação com o quê? Com uma questão identitária. Com uma questão identitária e não com uma língua africana extinta.
Beleza? Letra B. Letra B fala o seguinte, olha só. A letra B está falando para a gente que exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. Eduardo, o que é exaltar? Exaltar é colocar lá nas alturas. Então ele está exaltando a rotina? Não está exaltando a rotina, tá o quê? É uma música que lembra, faz uma lembrança, retoma uma questão identitária, tá bom? Letra C, preserva. Opa, essa cantiga, ela preserva alguma coisa? Sim, é a ancestralidade africana por meio da tradição oral, com toda certeza. De onde é que veio, Eduardo? Veio lá da África, correto? Ela fala isso na narrativa. Preserva a ancestralidade? Não era cantado pelos mais velhos? Sim, Eduardo, com toda certeza. Lá da África, não é? Isso. Nesse caso, foi por meio da tradição oral. Como assim, Eduardo, pela tradição oral? Não era cantado? Não era por meio da oralidade? Então, aparentemente, letra C vai ser o nosso gabarito. Letra D. Resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Pessoal, é por meio de palavras inteligíveis ou por palavras que você compreende? Inteligíveis seria o que, Eduardo? Teve até outra palavra, essa mesma palavra, nessa mesma prova, ininteligíveis. Então, o que seria inteligível? Inteligível seria basicamente um sinônimo para algo que você compreende bem, correto? Só que aqui, nesse caso, ela falou o quê? Luandi não entendia as palavras do canto. Então, nesse caso, foi inteligível ou foi ininteligível? Ininteligível. Então, aqui está errado. E a letra E, remonta à tristeza dos negros mais velhos com a saudade da África. Seria em relação à tristeza ou à felicidade do regresso depois de um dia de pesca? Depois, por exemplo, olha aqui, ela fala aqui que seria depois de um dia de pesca. Depois, vamos tentar encontrar aqui, entoavam sempre quando estava regressando da pesca, da caça ou então de algum lugar. Então não seria relacionado a uma tristeza, mas sim a uma alegria, correto? Portanto, pessoal, nosso gabarito letra C. Galera, se você que está aí do outro lado gostou dessa resolução, não deixa de dar aquele like para fortalecer o meu trabalho. E além disso, se você pretende fazer uma excelente prova de linguagens, não deixa de me seguir lá no Instagram. O meu Instagram é @medlinguagens. Todos os dias eu estou por lá conversando sobre essa prova que tem uma importância extrema para quem deseja um curso de alta concorrência como medicina. Pessoal, eu espero de coração que você tenha gostado dessa resolução. Muito obrigado por estar comigo até agora e até a nossa próxima resolução. Valeu!